Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei confeccionando o passo a passo desse lindo tapete espiral. Ele fica lindíssimo fazendo o colorido, utilizando os restinhos de fios, sobrinhas. Fica muito lindo também utilizando esses barbantes mesclados que muita gente tem aí guardado e não sabe como utilizar. Fiz uma produção aqui de 5 tapetes redondos e eu postei o vídeo deles, o pessoal amou e pediu o passo a passo. Então, trouxe eles aqui para ficar de exemplo aí, caso vocês queiram fazer dessa forma, que fique de sugestão e inspiração. Esses daqui, eles ficaram medindo 70 centímetros e eu vou deixar o vlog deles aqui abaixo, porque eu posicionei certinho, caso você queira tirar o print para sua cliente estar conhecendo. Tá chegando agora no canal pela primeira vez? Muito prazer, meu nome é Érica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convido você, se gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, a estar se inscrevendo aqui abaixo, ative o sininho no modo todos e logo no início do vídeo deixa um joinha, deixa um like. Se puder deixar, se você for confeccionar hoje a sua peça, deixa aqui abaixo qual dia você está assistindo o vídeo, de qual cidade você está me assistindo, que eu vou amar ler o seu comentário. Meu nome é Érica, como eu mencionei, e eu moro em Ariranha, interior de São Paulo. Esse daqui é um dos tapetes mais famosos que tem na plataforma, tem em diversos canais, eu já vou conversando com vocês e tirando esses daqui pra gente ficar apenas com o grandão. Esse daqui, ele ficou medindo 1,20 m. Então, esse daqui é o famoso tapete espiral, tapete sai da crise, porém, cada artesã confecciona com uma contagem de pontos diferente. Trouxe o passo a passo aqui na minha versão e durante o vídeo eu passei, se eu não me engano, 6 tipos diferentes de nós. Então, para você que tem dificuldade em trocar o seu fio, para quem está trabalhando com a mesma cor, quando vem um nó no barbante, de repente vai trocar pela mesma cor, eu passei vários nós, tá? Então, eu passei para quem vai fazer aqui a carreira inteira de uma cor só, a troca de cores eu ensinei certinho. Passei também 3 formas de nó de artesão, você vai escolher aí qual melhor se adapta. E para você que já é acostumado a fazer o nó de artesão, dá uma olhadinha se eu fiz algum nó aqui diferente que você ainda não conhecia. E para ficar mais fácil, a parte que vocês estarão vendo os nós, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o minuto certinho que eu faço a troca de cores, tá? E também fiz o nó mais tradicional aí, para iniciante mesmo, para quem não gosta do nó de tecelão, porque sim, fica aquele nozinho ali na parte de trás. Dei orientação também para quem quer utilizar cola e quem não quiser também, então tá tudo durante o vídeo. Esse tapete aqui, ele nem cabe na minha mesa, mas eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, porque lá vocês conseguem encontrar todos os meus trabalhos. É o mesmo nome aqui do canal e mesma foto de perfil, Érica Fernanda Crochê e Barbante. Então, para esse modelo, eu utilizei aqui o bico de arco. Esse bico é bem facinho de confeccionar e ele dá um charme a mais à sua peça. Ele mede, no meu ponto, em torno de 7 centímetros. Então, o meu tapete, ele ficou medindo 1,20 m de comprimento e pesando 1,240 kg, mas isso depende muito do material que você está utilizando. Tem barbantes que são um pouco mais finos e um pouco mais grossos. Passei aqui só para vocês terem uma noção. Para esse tamanho, eu fiz até a carreira de pontos altos fechado, 39 carreiras no meu ponto e utilizei aqui a agulha de 3,75 milímetros. Você pode sim estar confeccionando esse tapete com cor única, vai ficar muito lindo. Centro de mesa também fica muito charmoso. Número 4, dá para fazer centro de mesa, dá para também utilizar o barbante número 8, vai ficar a seu critério. Aqueles que eu mostrei no início, eles ficaram com 70 centímetros e eu gastei 23, foi de 23 a 24 carreiras para atingir o tamanho de 70 centímetros, 72 centímetros, na verdade, eles ficaram. E eu gastei em torno de 450 a 530 gramas, o mais pesado. Os barbantes que eu utilizei para fazer tanto esse tapete como os outros são direto da fábrica de barbantes FFA.
Você pode estar adquirindo nesse número que está aparecendo aí na telinha. Entre em contato com a Fran e fala que viu aqui no canal da Eric e gostaria de saber das promoções. Todos os dias do ano tem kits promocionais e deixando o cupom você estará levando um mimo. No caso desses barbantes aqui que são mesclados, lá vocês também encontram uma variedade grande de cores. É só entrar em contato com ela e pedir todos os barbantes, tons de barbante mesclado que tem lá, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O valor de venda varia de região para região. Um tapete assim, de 1,20 m, vocês podem estar vendendo a partir de R$ 120, isso em junho de 2025. Em muitas regiões, vende o tapete referente ao tamanho dele. Por exemplo, 1,20 m vende a R$ 120. Eu estarei vendendo esse a R$ 150. Tem regiões que vende a 200, 250. Isso depende de quanto você paga do seu material e da sua região também. Então é isso. Fiquem com a videoaula. Para iniciar a nossa videoaula, vamos precisar de um barbante, tesoura e agulha. Você pode sim estar trabalhando com restinhos de fios, mas essa peça em cor única também fica lindíssima. Eu estarei trabalhando aqui com o barbante numeração 6, mas caso você queira fazer a sua peça com barbante número 4, dá certo, vai ficar um lindo centro de mesa, toalha de mesa, vai depender do tamanho que você quiser confeccionar a sua peça. Caso queira trabalhar com o fio número 8, dá certo também. No caso dos restinhos de fios, dá sim para trabalhar misturando o fio número 6 com o número 8. Você vai ajustando aí conforme o seu ponto. A agulha que eu estarei utilizando nessa peça é a 3,75, mas você pode trabalhar com a agulha número 3 ou com a número 4. Essa daqui é a Clover, não são todas as marcas de agulhas que possuem a 3,75, a Tulip possui e no momento a Clover, tá? Mas caso você não tenha, não tem importância, pode estar trabalhando com a 3, se o seu ponto for muito largo, mas geralmente com a 3,5. E se o seu ponto for bem apertadinho, pode estar trabalhando com a agulha número 4. Você vai vendo qual fica melhor para você. E essa daqui, 3,75, o ganchinho dela equivale a 3,5 de outras agulhas. Então, é como se eu estivesse trabalhando com a 3,5 em outras marcas. Vou pegar aqui o meu fio, estarei utilizando o anel mágico, porque eu gosto do meio da minha peça mais fechadinho possível. Então, pego aqui, seguro o meu barbante, passo aqui entre os fios e aqui eu vou pegar o fio de cima e passar por dentro do círculo mágico. Vou segurar esse fio e vou fazer um ponto baixo. Busco aqui o meu fio, tenho o meu primeiro ponto baixo. Posso ajustar puxando esse fio aqui um pouquinho e aqui eu vou subir mais 2 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Caso você não queira fazer o círculo mágico, pode estar trabalhando com 5 ou 6 correntinhas, fechou, e aí suba as 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de separação, laçar o meu fio, vir aqui dentro e trabalhar um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Vou laçar o meu fio, fazer uma correntinha, volto aqui dentro e repito o ponto alto. Caso você seja iniciante, é só pausar o vídeo, voltar, que dá pra ver aqui a sequência, como que a gente vai trabalhando o ponto alto e as correntinhas. Se você achar que o vídeo está muito rápido, pode aqui em cima no celular ou nas configurações da sua TV, vai ter uma engrenagem, você clica, aparece 3 pontinhos. Aí você pode estar melhorando a resolução de imagem do seu vídeo e também aumentando ou diminuindo a velocidade do mesmo. Então, faça aqui uma correntinha, um ponto alto. Nós vamos fazer esse processo por 11 vezes.
Lembrando que eu estarei aqui, vou puxar um pouquinho meu fio para fechar um pouco aqui esse círculo, para ficar melhor para trabalhar. Eu vou trabalhar aqui junto com vocês algumas formas de emendar o nosso fio. Então, você vai escolher aí a qual melhor você vai se adaptar. Então, vou trabalhando aqui 11 pontos altos separados por uma correntinha. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma correntinha, vou segurar aqui e puxar esse fio que está aqui embaixo. Puxo ele e ajeito, deixo ele bem fechadinho. E agora, eu vou vir aqui na altura da terceira correntinha que nós fizemos, 1, 2, 3, certifique-se que vai sobrar a correntinha de espaço aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechem o mais rente possível para sempre quando a gente encerrar uma carreira e dar início à próxima, ficar do mesmo tamanho dos outros. Vou vir aqui dentro desse próximo espaço e vou trabalhar um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou trabalhar mais um ponto alto, ficando assim. 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho no próximo intervalo, pulo esse ponto alto de base, venho dentro do próximo, 2 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo, venho dentro do próximo intervalinho, 2 pontos altos. Aqui nós vamos seguir trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, separado por 2 correntinhas. Pode seguir com o trabalho de vocês, e agora eu quero dar uma dica aí. Geralmente, a gente faz esses tapetes com restinhos de fios, bolinhas, até mesmo cones assim. Porém, aqui no meu trabalho, eu gosto de fazer o centro. Eu acho que fica muito bonito você fazer o centro e o bico da mesma cor, ou então cores parecidas. Vai de dica aí para vocês, caso você não vai fazer o seu trabalho em cor única. Então, eu tenho aqui alguns para dar o exemplo para vocês. Então, pelo menos o centro, eu acho que fica bonito você fazer ele em cor única. Então, eu tenho aqui um azul já começado, esse vai ser todo em tons de azul. E notem que tem sim emenda sem acabar a carreira, porém, o centro eu prevaleci fazer ele aqui sem ter restinhos de fios nele. Eu acho que fica bem bonito dessa forma. Peguei um aqui que eu estarei trabalhando em tons de preto com cinza, o azul aqui nesse caso para ir dando uma quebrada. E olha só, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com o preto, e o bico desse tapete ele será no preto. Tenho aqui um em tons de marrom, de melancia, de bordô, e eu também fiz o centro aqui no vermelho. E sim, o legal desses tapetes é não terminar a carreira e ir começando outra, com outra cor, ó. Mas também fica lindo você fazer uma carreira de cada cor. Você vai adaptar aí para o seu desejo, para sua vontade, para os seus pedidos, porque sim, muita gente ama esses tapetes coloridos e fazem encomendas. E cor única também vai ficar perfeito. Então, eu vou fazer aqui o meu centro e depois sim que eu vou intercalando aqui e emendando os meus fios, tá bom? Então, fica aí a seu critério. Então, eu vou adiantar o meu aqui, 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz as 2 correntinhas e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo. Venho aqui, tenho ponto baixo e mais 2 correntinhas. Venho na altura dessa correntinha de cima. Notem que eu vou deixar ele bem fechadinho. Então, aqui você, se ele tiver mais soltinho, puxa, ajusta o seu fio. Venho aqui na segunda correntinha, né, no caso que faz a viés da terceira, puxo o meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Notem se está mais ou menos do mesmo tamanho das outras. Caminho com ponto baixíssimo em cima do segundo pontinho alto, venho aqui dentro do intervalo, não vou fazer um ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, já tô aqui dentro
do intervalo. Caso você queira fazer o ponto baixo, é só fazer o ponto baixo e 2 correntinhas. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. Fiz aqui as 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Ficando com 3. 2 correntinhas de intervalo, laço meu fio, venho dentro do próximo espaço, 3 pontos altos. Então, essa carreira será dessa mesma forma, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E agora tem uma pergunta bem importante para te fazer. Qual dia você está iniciando seu trabalho? É a primeira videoaula que faz aqui do meu canal? Então, deixa aí para mim nos comentários que eu vou amar ver e quero convidar, se você não se inscreveu, para estar se inscrevendo, ative o sininho no modo todas, deixa o like, deixa um comentário que isso ajuda muito aqui no meu trabalho. Assim o YouTube vai divulgando o vídeo para muito mais pessoas. Tô fazendo aqui essa carreira e conversando com você, já adiantando. Durante o vídeo também passa alguns comerciais. É esses anúncios, assim, que às vezes até um pouco chatinhos que passam durante os vídeos, que garantem a nossa monetização para nós que trabalhamos aqui no YouTube, tá bom? E se caso queira ficar um pouquinho mais pertinho aqui de mim, eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros do canal. Lá eu faço indicação para quem tem canal aqui no YouTube, divulgação também. E temos sim sorteios, temos desafios para os membros e tem acesso ao grupo de WhatsApp. Então, caso você queira fazer parte, é só clicar aí no Seja Membro, assim você estará também ajudando aqui no meu trabalho. Tô chegando aqui no final e eu acho que eu já vou cortar o fio na terceira carreira para nós fazermos juntos a nossa primeira emenda. Olha só como que tá ficando lindo. Vou chegar aqui no final dessa carreira e já volto com a nossa primeira troca de cores. Cheguei aqui no final da carreira e para quem tá fazendo com cor única, para não confundir, eu pensei melhor e vou fazer mais uma nesse tom rosa. Por quê? Porque até aqui a gente tá dando formato no tapete. A partir dessa carreira que a gente começa a fazer o nosso espiral, os nossos círculos. Então, a partir da próxima carreira que a gente já começa a fazer a parte espiral. Então, vou trabalhar mais uma no rosa em respeito a quem tá trabalhando aí com cor única e para não ficar perdido, tá? Então, vou fazer aqui 2 correntinhas, venho aqui e subo, coloco aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar, sempre vai ser assim em todas as carreiras. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou caminhar no segundo ponto alto com ponto baixíssimo e no terceiro ponto alto, ponto baixíssimo. Então, em todas as carreiras seguintes, nós vamos pular o primeiro, o segundo e trabalhar no terceiro, independente da carreira que estivermos. Vou subir aqui 3 correntinhas, altura de um ponto alto, e já estou aqui dentro do espaço. Aqui dentro, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, até o final do tapete, nós vamos em todos os espaços trabalhar 3 pontos altos. E sempre 2 correntinhas de espaço. Venho aqui, no próximo grupinho, pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço, 3 pontos altos. Lembrando, qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta, que tá bem explicadinho. Para aí o que você está fazendo, olha para a câmera, presta atenção na explicação, que vai ficar lindo o seu trabalho. 2 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, faço um ponto alto. Dentro do espaço, 3 pontos altos. Então, vou seguir o meu trabalho dessa mesma forma e nós estamos nessa carreira com grupinhos de 4 pontos altos. Então, notem que, para o caso você se perca, na primeira carreira, 1 ponto alto, segunda carreira, 2, terceira carreira, 3, quarta carreira do tapete, 4 pontos altos. Então, vai ser sempre assim, o número de pontos altos será o número de carreiras que nós vamos estar. Então, vou continuar dessa mesma forma e aqui sim eu vou voltar com a nossa primeira troca de cores.
Cheguei aqui no final da minha carreira. Para quem for continuar com cor única, é só continuar, não tem segredo, e voltar aqui na parte do bico. Para quem for cortar para fazer aquele meio diferenciado, como eu orientei, então é só seguir assim. Vamos fazer aqui as duas correntinhas, venho aqui na altura da terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, e aqui eu laço meu fio e vou cortar. Então, mesmo que eu tenha mais barbante, depois desse meio eu corto. Aí, os outros eu vou fazendo conforme eu tenho bolinha, restinhos de barbante nos fios. Venho aqui no segundo ponto alto, puxo esse fio pra cá. E venho aqui no terceiro, puxo aqui pra trás. Ficando assim. Agora, eu vou pegar a próxima cor. Vou pegar aqui o pink, que é porque eu estarei trabalhando aqui em tons de rosa. Eu vou pular o primeiro. Vocês podem começar em qualquer lugar. Pode colocar em outro lugar, caso não queira que os arremates fiquem todos para o mesmo lado. Para quem arremata com cola, é interessante aqui começar no mesmo lugar. Para quem arremata com o fio de polipropileno, qualquer lugar da sua peça. Então, eu venho aqui, pulo o meu primeiro, o segundo, venho em cima do terceiro e vou dar um nó, bem simples. Vou dar um nozinho, bem para iniciante mesmo, e esse nó, ele não desmancha nunca mais. Então, dei aqui um nó na minha peça. Esse é o primeiro jeito de troca de cores. Venho aqui, busco o meu fio e vou trabalhar 3 correntinhas, altura de um ponto alto. Lembrando, deixa os 2 primeiros para trás. Não sei se a câmera tá focando. Venho aqui no próximo e trabalho em cima desses 2 fios. Venho aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto e dentro do espaço, 3 pontos altos. Feito aqui os meus 3 pontos altos e os 2, eu tenho um total de 5 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo, laço meu fio, trago esses barbantes aqui para trás e venho para o próximo grupinho. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. Dentro do espaço, 3 pontos altos. Então, essa carreira será toda com 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas, venho no próximo, pulo o primeiro, o segundo. A partir daqui, vou trabalhar, então, os 5 pontos altos. 2 aqui em cima e 3 no espaço. Vou dar a volta aqui na minha carreira e volto com vocês aqui. Cheguei aqui novamente no final da minha carreira, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui, fechar com um ponto baixíssimo e caminhar para o segundo ponto alto e em cima do terceiro ponto alto. Estou em cima do terceiro ponto alto, subo as 3 correntinhas. Quem trabalha com o fio 8, tem um ponto muito grande, gosta de começar aqui com 2 correntinhas, veja aí conforme precisar no seu trabalho. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Dessa vez, nós vamos ficar com 3 pontos altos aqui em cima e 3 dentro do intervalinho. Já vou fazer aqui a nossa segunda troca de cores de uma forma diferente. Porque agora, nós vamos estar no meio da carreira. Então, fiz aqui 6 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo, pulo o primeiro, o segundo, venho a partir do terceiro. Lembrando que eu vou fazer as trocas de cores com alguns nós, você vê aí qual melhor fica para você. Porém, o conselho principal para esse tapete, para quem trabalha com sobrinhas, é não deixar os arremates todos para o final. Você, dependendo do nó que você fizer, automaticamente você já vai arrematar. Caso você opte aí por um outro tipo de nó, você faz um determinado tanto e já vai arrematando para não sobrar tudo para o final, porque senão aí complica. Ainda mais feito com muita sobrinha e depois desanima. Então, vai fazendo e vai arrematando. Então, pulo o primeiro, o segundo,
faço ponto alto. Eu vou cortar o meu fio, porque não é uma sobrinha tão pequena, pra gente já dar início aqui à próxima cor. Então, suponhando que o meu fio aqui acabou, e eu vou entrar agora com outro tom, esse daqui é um rosa bebê. Como que eu posso fazer? Eu venho aqui, essa outra forma também de arrematar, de trocar a cor, eu venho aqui, faço meu ponto alto, mas não completo. Notem que ficou a argolinha aqui. Aqui eu venho com outro fio, ó, tô com duas argolinhas, eu venho com outro fio e eu laço ele, sem dar o nó, ó. Já entrou aqui como rosa, então, vendo? E aqui eu já trabalho em cima desses dois. Depois tem que dar um nozinho. E aí, é só ajustar o nó, entenderam? Então, deixa eu fazer novamente. Isso serve muito também quando tem um nó no nosso trabalho que a gente tá trabalhando com a mesma cor. Então, o fio tá acabando aqui, eu venho, faço um ponto alto. Quando tem as duas perninhas pra fechar, eu seguro aqui atrás esse fio, venho com outro, só que não tem nó, então, a gente precisa dar um nó aqui depois. Venho aqui com outro fio, faço aqui a argolinha. Quem não gosta daquele fio passado, pode jogar os dois aqui pra trás e trabalhar assim, ó. Também dá certo, fica até mais bonito do que a primeira vez que eu fiz, ó. Venho aqui dentro e trabalho os 3 pontos altos. E o fio, Érica, ó, ficou até mais bonito que a primeira vez. Os fios estão aqui atrás, os dois, e sim, precisa dar um nó, porque senão vai desmanchar, porque eu peguei ele direto, sem dar nenhum nozinho, e já comecei com ele. Mas, ó, como que fica do lado direito. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, venho partir do terceiro, e faço ponto alto. Tem muitas pessoas que se incomodam um pouco com o nó de artesão, porque fica aquela bolinha do lado do avesso. Eu confesso que eu não gosto muito daquele resultado. Então, fica a seu critério. Eu vou ensinar aqui 2 formas de fazer aquele nó, mas eu, pessoalmente, ó, pula primeiro, segundo, eu vou conversando com vocês e adiantando um pouquinho. Eu, particularmente, não gosto muito do nozinho aparecendo do lado do avesso. Tá? Eu mesmo sabendo fazer, eu tenho um pouco de medo que desmancha, não gosto daquela bolinha ali do lado do avesso, então eu vou fazer aqui, mas não é sempre que eu faço, não. Eu prefiro a forma tradicional mesmo de dar um nó, põe cada perninha para cada lado, e aí pelo menos não fica aquela bolinha do avesso, tá? Então, você escolhe aí a sua melhor forma, ó. Como que ficou. E aí, Érica, como que eu arremato esse fio? Eu vou vir aqui com uma agulha menor, essa daqui é a 2,5, eu gosto muito dela para fazer os arremates, e já vou arrematar esse primeiro aqui. Por quê? Porque se não der o nó certo nesse fio aqui, a sua peça, conforme a cliente lavar, ela vai abrir inteira. Para quem iniciou com correntinha, não tem importância, aí já tá seguro. Então, eu venho aqui, vou passar por baixo de alguns pontinhos. E aqui o meu barbante é número 6, então eu vou abrir ele e vai ficar 3 perninhas para cada lado. Se você está trabalhando com fio 8, vai ficar 4 perninhas para cada lado. Venho aqui em um ponto próximo, passo uma das perninhas e dou o nó. Uma vez, e a segunda com mais força. Venho aqui, passo por baixo de mais alguns, e o meu tapete já vai estar seguro. Aqui, você pode estar utilizando fio de polipropileno ou cola. Eu estarei utilizando essa daqui da Tec Bond, mas você pode utilizar qualquer cola de sua preferência. Cola jeans, cola pano, ou nenhuma cola também. Ou então, passando o fio de polipropileno. Então, venho aqui, dou um pinguinho e pronto. Já aqui nesse arremate, quem gosta de colar com o fio de polipropileno, é só dar um pinguinho aqui, baixar e já colar.
e já cortar o fio. Ou então, você pode dar um nó. Então, dou um nozinho aqui, ele já entrou lá pra baixo, e dou outro nozinho. Corto aqui. Quando eu faço esse tipo de arremate, dando nó normal nas duas cores que entrou lá embaixo, eu gosto sim de pingar uma colinha. Dessa forma. Venho aqui, ajeito o meu pontinho e eles já ficaram lá pra baixo. Já nesse daqui, que nós iniciamos sem nenhum nó, vocês podem sim dar o nó aqui, só que vai ficar um trabalho mais grosseiro, ou você pode vir aqui, cada um na sua cor. Então, vou vir aqui, passar em algum pontinho do lado rosa, da mesma cor. Ó, passei aqui dentre alguns, vou abrir esse fio. Passar aqui. E a cola também, dependendo como, vou dar o nó também. O primeiro, você dá com um pouco de cuidado para não abrir os seus pontos. E o segundo, sim, você fecha com mais força. Não é necessário usar cola, não é assim. A cola vai do seu gosto. Antigamente, ninguém usava cola, então, assim, você dando o nó corretamente, não vai desmanchar sua peça. Então, não tem necessidade, caso você não tenha cola aí, não é porque não tem que não vai fazer o seu trabalho. E sim, a cola, dependendo, a superfície, ela fica durinha. Então, assim, num trabalho para mesa, por exemplo, se a cola ficar ali aparecendo, vai até riscar aí a mesa da sua cliente, uma mesa de vidro, uma madeira nova. Então, não tem tanta necessidade de cola, ou passa só aquele pinguinho ali que fica meio que escondido, ó. Passei o pink para esse lado de cá e dei o meu nozinho. Não vou passar cola nesse nozinho, porque não precisa. Tá vendo só? Olha que lindo. Então, eu vou seguir com essa cor até chegar aqui no final da minha carreira. Depois, eu volto com a nossa terceira forma de fazer emenda. Finalizei aquela carreira e dei início como eu orientei as próximas. Então, sempre será assim. Pulo primeiro, segundo, trabalho a partir do terceiro em todos os espaços, 3 pontos altos e depois sempre separando por 2 correntinhas. Agora, eu vou cortar o meu fio aqui propositalmente pra gente já fazer uma outra emenda. Esse tapete, eu quero prevalecer os tons de rosa. Porém, para dar uma quebrada aí, de repente, no rosa, eu vou usar aqui o marrom dourado. Deixa eu puxar aqui, eu devia ter feito isso antes, mas enfim. Deixa eu puxar aqui, porque ele tem que continuar com o pontinho certo, né? E da forma que eu cortei aqui, não ficou. Então, assim, acabou aqui a minha bolinha, o meu restinho. Como que eu vou fazer esse nó de tecelão? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Segurar os dois, eu aprendi esse nó pela videoaula do professor Marcelo Nunes. Então, pego aqui a mão que está o meu trabalho e o outro tom. A mão que está o meu trabalho, no caso, eu sou destra, eu pego aqui a mão direita, venho por baixo e faço um X com as 2 cores. Com a mão esquerda, eu vou segurar e com o segundo dedo. Então, eu fiz aqui o X, a linha, o barbante do trabalho é o que está por baixo. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Seguro aqui com esses 2 dedos e deixo o indicador solto. Agora, eu vou pegar o fio que está no trabalho, vou pegar o fio, passar em cima aqui do meu dedão e segurar com o indicador. Vou vir aqui, tá? Esse X. Vou vir aqui, passar no meio dos 2, dessa forma aqui. Deixo firme aqui. Agora, a cor que vai entrar no trabalho, ou seja, você vai se localizar pela cor. Esse fio aqui é esse do trabalho. Eu vou pegar o outro tom, vou passar aqui dentro, vou tirar o meu dedão e passar esse outro fio aqui dentro. Como que você vai se localizar? Esse fio é da cor do fio que tá aqui.
Então, eu vou puxar essa pontinha aqui, talvez fique um pouco confuso, mas eu vou fazer novamente. Eu vou puxar essa pontinha aqui, junto com o irmão dele, com a própria cor dele, e vou segurar. E vou pegar essa e não vou passar dentro, eu vou passar aqui junto, e segurar as duas pontinhas junto com o fio que vai entrar. Aqui, esse que tá no meu trabalho, eu vou puxar, formando o nó de tecelão. Já posso puxar aqui que ele não desmancha mais esse nó. E aqui eu corto o excesso. Aqui, para quem nunca fez, eu mesma assisti o vídeo várias vezes para aprender a fazer. Para quem nunca fez, é um pouco estranho, mas é só treinar aí. E, gente, ele não escapa. E aí, como que eu vou trabalhar nesse nó? Eu vou vir aqui e seguir o meu trabalho. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aí, só caprichar para quando chegar nesse nó, ó, ele já se escondeu automático. Só caprichar para quando chegar nesse nó, se ele ficar aqui na parte da frente, a gente dar um jeitinho de mandar ele para o avesso do nosso trabalho. E essa parte aqui já ficou arrematada. Vou só trabalhar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Então, venho aqui, fiz os 3 pontos, pulo o primeiro, o segundo, venho aqui e continuo seguindo com o meu tapete. E aqui já ficou arrematado e ficou um nozinho aqui, mas ficou, esse nó, ele fica bem imperceptível. Então, essa é uma forma. Eu vou trabalhar mais um pedacinho aqui e vou voltar fazendo ele novamente na troca de cores. Vamos fazer aqui novamente o mesmo nó para não restar dúvidas. Então, pego aqui o fio que está no meu trabalho, com a mão que eu estou crochetando é a mão direita, caso você seja canhota, vê aí. Vou pegar aqui a mão do meu trabalho e a mão esquerda eu vou colocar do meu trabalho embaixo. Então, eu vou fazer aqui um X. Vou segurar com essa outra mão aqui, com o dedão e o dedo aqui do meio e deixo o indicador livre. Fiz aqui o meu X. Com o barbante que está no meu trabalho, eu venho aqui, passo por cima do dedão, seguro com o indicador, passo aqui atrás só desse primeiro, que notem que é o mesmo tom de linha. Então, passo aqui atrás dele e no meio dos dois, ó, tá no meio. Assim, ficando assim. Agora, eu vou pegar esse fio que vai entrar na minha peça, que é da outra cor, e vou passar aqui dentro, no lugar do dedão. Então, vamos lá. Vou segurar, passo somente ele dentro da argola, somente ele. E aí, eu trago pra cá, junto com a outra da mesma cor, e seguro aqui. Pego esse fio que estava por cima e trago aqui junto. Por cima mesmo, sem entrar dentro do espaço. E aqui o fio que tá no meu trabalho, eu puxo, formando aqui o nó de tecelão, que tá bem seguro na sua peça. Agora, você já pode cortar bem rente o excesso. Então, pode deixar ele cortado aqui bem rente. Tem algumas artesãs que gostam de passar um pinguinho de cola, fica a seu critério, não tem necessidade. E aí, eu continuo trabalhando. Vou trabalhar aqui com vocês até chegar na parte do nó, para ver se ele vai ficar na parte da frente ou de trás. Olha só, gente, já foi automático lá para trás. E já começa aqui a nova cor. Deixa eu mostrar para vocês como tá ficando o nosso trabalho com os 2 nós lá atrás. Essa forma que é bem rápida de fazer, bem fácil. Já vou passar aqui também a segunda orientação, que eu também peguei no mesmo vídeo do professor Marcelo Nunes. Ele é quase igual, tem pouca diferença. Então, talvez você veja aí qual é a forma que você já faz, a melhor forma que você vai se adaptar. Ó, aqui tem um nozinho. E aqui está o nosso outro nozinho. Então, vou trabalhar uma parte ainda com esse rosa neon e volto com vocês para a gente fazer juntos outro nó. Agora, vamos fazer mais um nó. Particularmente, o anterior eu achei mais bonito, mas
Vamos lá, é quase igual ao outro. Pego aqui o fio que está na minha peça e vou cruzar novamente o X. Então, o fio que está na minha peça vai por baixo. Então, faço o X aqui novamente da mesma forma, seguro com o dedão e o dedo do meio, deixo o meu indicador livre. Venho aqui com a cor que está na peça, passo por cima do dedão, seguro com o indicador e passo aqui por baixo dos dois fios. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Passei aqui por baixo dos dois fios, volto aqui e passo no meio deles. Notem que esse é o tom que vai entrar. Então, passo aqui no meio deles e passo aqui por baixo novamente. Pego a cor que vai entrar, que é essa que tá aqui desse lado, e passo aqui dentro, no lugar do dedão. Então, passo aqui dentro, seguro ela pra cá, pego a outra pontinha e também trago aqui junto. Então, aqui eu tenho o fio que vai entrar e as duas pontinhas. E aqui o que está na minha peça, eu já puxo também, da mesma forma. Puxo. Já ficou bem firme, testem aí, senão acaba arrebentando o seu fio e já posso cortar o meu excesso. Então, se você faz um dessas duas formas, deixa aqui embaixo pra gente. Deixa eu ver. E aqui já tá bem firme. E sigo novamente trabalhando. Então, esses são os dois nós mais utilizados, nó de tecelão. Vou só chegar ali na parte do nozinho, crochetando junto com vocês. E aqui novamente, ó, ele tende a ficar... Às vezes, ele quer ficar pra frente. Então, você ajeita aí o seu trabalho pra ele ficar pra trás, meio escondido. Esse daqui, ele não quis ficar muito, não. Os outros ficaram automáticos já. Esse daqui, ele não quis muito. Olha lá, ajeitei ele. Pronto. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui utilizando esse tom e sempre quando vocês estiverem trabalhando, coloque o seu trabalho em uma superfície reta e verifique se não está embabadando ou querendo emborcar, tá? O ideal é que ele fique bem retinho e você vai seguir dessa mesma forma, dessa mesma contagem de pontos até a parte do nosso bico. Independente do bico que você colocar, o tapete é o mesmo. Tá bom? Não tem modificação. Agora, se você achar que está embabadando, que tá ficando muito pequeno, você pode trocar as agulhas. Se ele começar a soltar muito ponto, começar a embabadar, se você principalmente for iniciante, pega uma agulha de número menor para dar aquela apertadinha no seu ponto. Se estiver ficando muito apertado o seu trabalho, pega uma agulha um pouquinho maior que ele se ajeita e você não precisa mexer na contagem de pontos, mas é muito importante que você sempre, principalmente quando ele crescer mais, coloquem uma superfície reta e analisem, tá bom? Eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui com essa cor e volto para fazermos outro nó juntas. E agora, vamos fazer mais um nó. Esse nó eu vi no canal Realza Crochete. É um vídeo de 5 anos atrás. Então, vou pegar aqui o barbante que está no meu trabalho e o que vai entrar e faço com o fio que vai ser colocado, eu coloco aqui na mesa. Isso vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. E o fio que eu estou trabalhando, eu venho aqui e faço um X em cima dele. Seguro aqui o meu barbante. E a linha que vai entrar, eu vou fazer um pouco maior aqui para vocês visualizarem melhor. A linha que vai entrar, ó, essa vai entrar e essa é do meu trabalho. Seguro aqui, pego essa linha que vai entrar e passo aqui por baixo, ficando assim. Então, ficou dessa forma aqui o nosso barbante. Pego aqui, seguro novamente, trago essa linha pra cá. E essa linha aqui, eu vou passar aqui por dentro, ficando assim. Então, notem que cada uma aqui foi para o seu lugar. Dou uma puxadinha para fechar esse nó, e aqui nós já podemos fechar ajustando.
Fica bem firme também. E já vamos cortar o nosso excesso. E vamos seguir trabalhando. Então, da mesma forma dos outros nós, esse daqui ficou a diferença que a gente faz na mesa. Deixa aí pra mim qual dos nós você achou mais fácil até agora. E aqui, gente, deixa eu levantar um pouquinho o celular. Eu já vou fazer aqui uma outra forma, que é o nó simples mesmo, para quem tem medo desses daqui se soltarem, que é o nó aqui, acho que mais antigo e tradicional, que é aquele nó comum. Dá um pouquinho mais de trabalho, sim, na hora de arrematar a peça, mas é 100% seguro. Não que esses não sejam, mas quando você for fazer qualquer um desses nós, você precisa se certificar que ele tá bem firme. Então, não pode deixar ele meio frouxo, meio solto, não, porque senão é perigoso, sim, a sua peça desmanchar quando a cliente for bater no tanquinho, na máquina. Então, tem que estar bem firme os nós. Olha só, gente. Perfeito também, e também ficou do lado do avesso. Eu vou trabalhar só mais um pedacinho aqui com essa cor e volto para fazermos o último nó juntos e depois eu retorno na parte do bico. Voltando aqui para fazer o último nó juntos, que é o mais simples de todos. Vou pegar aqui e dar um nó normal na nossa peça. E nesse caso, eu vou cortar porque eu quero que ele fique maior. Nesse caso aqui, nós vamos ficar com as duas pontas para arrematar. Então, é o nó mesmo bem tradicional, que dá um pouquinho mais de trabalho nos arremates, sim, mas é aquele nó seguro. Nesse caso, vai ficar as duas pontas, porque se a gente cortar como nos 3 nós anteriores, vai desmanchar, porque não é o nó de tecelão. Então, vou trabalhar aqui rapidinho, dar só uma acelerada, para chegar na parte que vai eles, ó. Passa aqui os 2 fios para trás. E o nó, sim, vai ficar do lado do avesso. Peguei aqui esse verde água claro para dar uma quebrada nos tons de rosa. Lembrando, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para vocês verem essas produções. Muitos tapetes redondos, coloridos, com bicos diferentes, mas também em cor única. E juntamente com vários outros modelos de tapetes para você se inspirar e apresentar aí para suas clientes. Então, venho aqui e fui embora na nova cor. Ficando assim. Mas, do lado do avesso, a gente tem esses 2 fios. Nesse caso aqui, nós vamos caminhar. Eu vou caminhar aqui o rosa entre os pontinhos rosa mesmo. Baixar um pouquinho mais aqui vocês. Vou caminhar aqui dentre alguns fios. Quem tiver agulha de tapeceiro, é melhor ainda, mas eu vou pegar essa mesmo de crochê para ficar mais fácil. Abro aqui o fiozinho rosa, passo por baixo de algum, e aqui eu dou um nó. Aqui mesmo já arrebentou. Posso cortar bem rente, que tá seguro, sim. Pego o verde e venho aqui, passo em alguns fios, também para esconder. Abro e também dou o nó. Pode estar usando cola ou não. Como eu mencionei, nesse caso aqui eu nem uso cola, porque senão vai ficar muitas partezinhas ali atrás duro. E assim também é bem mais prático, mais rápido, mais fácil. Dando o nó, ele não desmancha mais. É só vir aqui, cortar e tá pronto. Não desmancha. Então, eu vou seguir aqui o meu tapete dessa mesma forma e volto com vocês na carreira fechada. Aqui vocês vão ter em mente o tamanho do seu bico.
Então, por exemplo, se é um bico de 7 centímetros, você vai ter 7 centímetros de cada lado. Se o seu bico tiver 3 centímetros, você meça o seu tapete, vai fazendo aí até o tamanho desejado e para antes de 7 centímetros. Se for 5, 10, enfim, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu desejar, você vai fazendo infinito. Quer tapete de 70 centímetros, 1 metro, 1,20 m, a quantidade de carreiras vai depender do material que você está utilizando, se o barbante está mais grosso, mais fino e também o tamanho, a tensão do seu ponto. Então, fica a critério de vocês o tamanho e eu volto aqui agora com a carreira fechada, com um tapete que eu já tenho adiantado para seguirmos fazendo o nosso bico. Vim aqui já com o meu trabalho adiantado para dar início ao bico. E aqui eu trouxe duas opções para vocês verem. Vocês vão seguir fazendo a quantidade de carreiras que desejarem, não importa o tamanho do seu trabalho, e você vai colocar ele em uma superfície reta. Se estiver tudo certo, você vai fazer a carreira de pontos altos fechado, vai trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto e no espaço vai continuar fazendo 3 pontos altos. Então, nesse tapete que eu estarei fazendo o bico junto com vocês, deu certo de fazer 3 pontos altos no espaço. Porém, eu trouxe um outro tapete aqui como exemplo que esse outro tapete aqui, ele estava mais grosso, o tipo do fio. Eu fiz ele aqui no único material, que é a Citon Mescla, que também vocês encontram na fábrica, que está o número aí abaixo. Então, esse mescla, ele acabou ficando um pouco mais grosso. Eu fiz da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos, da mesma forma. 3 pontos altos dentro dos espaços, porém, como ele era mais grosso, eu fiz o bico colocando apenas 2 pontos altos em cada intervalo. Então, aqui eu fiz a carreira de pontos altos fechado, mas coloquei apenas 2 pontos altos em cada intervalo. Então, vocês olhem aí o trabalho de vocês e analisem. Como que eu indico, então? Faça a carreira de pontos altos fechado e coloque 3. E estica na superfície. Se você achar que tá sobrando ponto, coloca apenas 2, tá bom? Então, fica aí, cada trabalho é de uma forma diferente. Nesse, por exemplo, 3 deu certo, no outro não deu, então, eu coloquei só 2. Então, não interfere o bico. Fiz, então, a carreira de pontos altos fechado, fechei com ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, altura de um ponto alto, e notem que eu não tinha, no caso desse não é o mesmo tom que nós estávamos trabalhando, mas esse tapete colorido eu iniciei como telha. Eu não tinha a mesma cor para fazer o bico, porém eu vou seguir aqui com um tom parecido. Então, subi aqui 3 correntinhas, no próximo eu vou fazer ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer aqui 5 pontos altos. Então, para cada ponto de base, eu fiz um ponto alto, totalizando 5, contando com essas 3 correntinhas que subimos. É bem fácil esse bico. 5 pontos altos, 5 correntinhas. Então, é bem facinho para lembrar. Agora, você também vai precisar analisar o seu ponto. Laço o meu fio e conto 4 de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu repito a sequência. Vou adiantar o meu e já mostro para vocês. Então, vou repetir a minha sequência de 5 pontos altos. Então, tá bem fácil aqui. Fiz os 5 pontos altos, repito as 5 correntinhas. Laço meu fio e venho 1, 2, 3, 4, trabalho no quinto, 5 pontos altos. Agora, a gente vai analisar o seu tapete e o material que você tá trabalhando. De repente, pular 4 de base é muito e você vai pular apenas 3. Então, olha como que ficou o meu. O meu tá ficando aqui dessa forma, mas possa ser que você vai trabalhar, pular 4, você vai pular 3 e trabalhar no quarto. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Então, vou fazer aqui 5 correntinhas novamente. Laço meu fio e venho, pulo 1, 2, 3 e trabalho no quarto.
e faço a sequência de 5 pontos altos. Independente, aqui você vai ajustar os seus pontos. Então, tem trabalho que eu vou pular 4 e tem trabalhos que eu vou pular 3 apenas. Olha só. Então, aqui nesse meu tapete, qualquer uma das duas formas vai dar certo. Então, eu vou, para ficar mais fácil, eu vou trabalhar 5 pontos altos, 5 correntinhas e trabalhar no quinto, que aí fica tudo número 5 na cabeça, mais fácil pra gente lembrar, tá bom? Eu vou seguir a sequência por toda a volta do meu trabalho e volto aqui com vocês. Se caso não der certo essa contagem de pontos aqui, eu volto pra gente fazer a adaptação juntos. Voltei aqui na minha carreira para dar uma dica importante, principalmente para quem for iniciante. O tapete redondo, seja o modelo que for, ele tem muita tendência a embabadar. Então, talvez, em alguns lugares, você vai fazendo e vai colocando em uma superfície reta, principalmente a primeira carreira. Porque daqui, as outras 3 é mais fácil. Então, essa é a carreira que vai mandar no tapete inteiro. Então, eu mesma aqui, em alguns lugares eu pulei 3, em outros 4. Então, você pode, se de repente, pulando tudo com 4, começando no quinto, começar a embabadar ou então a repuxar, no caso, em alguns você pule 3 e trabalhe no quarto. Não tem importância, você vai adaptando aí conforme a necessidade do seu ponto. Então, sim, em alguns você pode ir intercalando, pode fazer em 2 eu pulo 3, pulo 4. Dali, 2 motivos, pulo 3. Então, você vai adaptando aí, que com o trabalho pronto, não vai dar diferença. Cheguei aqui no final da carreira e o meu deu praticamente certo. A única diferença é que aqui eu pulei 3 pontos e trabalhei no quarto. Caso o seu não tenha dado certo aqui, desmancha um pedacinho e vem adaptando. Pula de repente mais pontos ou menos. Você pode estar colocando também 2 pontos altos juntos. Ou então, você pode fazer assim, ó, dependendo da quantidade de pontos. Vou ensinar você a estar aumentando. Por exemplo, você pode estar fazendo assim. Você vem aqui, sempre esconde no meio. Você vem aqui e pode trabalhar, se estiver faltando ponto de base, você trabalha no meio do seu bloquinho, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Com o trabalho pronto, não vai dar diferença. Ou então, se caso esteja sobrando e você precisa diminuir, você pode também estar fazendo dessa forma aqui. No do meio, você faz assim, ó. Vem aqui, laça novamente, vem no próximo, laça, puxa 2 e laça, puxa todos. Dá certo assim também. Essa é uma forma aqui de você estar meio que matando o ponto, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui em cima só 4. E aí, eu faço mais um pontinho aqui, olha só. Então, aqui em cima vai continuar tendo 5, mas você utilizou 6. E com ele pronto, depois do tapete, ele acaba não dando diferença. Então, analisem aí, se você precisa colocar 2 pontinhos juntos ou pular mais ou menos, não tem importância. O importante é a gente terminar e adaptar aqui essa carreira. Então, vou terminar aqui os meus 5 pontos altos. Já estamos quase no final do nosso tapete. 5 correntinhas. Fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou caminhar para o segundo ponto, fazendo ponto baixíssimo, e para o terceiro. Então, estou aqui no terceiro ponto, que é o do meio. Volto aqui nele mesmo e faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou fazer 11 pontos altos, sem nenhuma correntinha de espaço. Então, venho aqui e faço 11 pontos altos.
Quem está trabalhando com o fio 8, talvez estranhe, acha que vai ficar um pouco apertado, mas é só ir ajustando. Fez aqui os 11, dá uma puxadinha que os pontos se ajeitam. Venho aqui em cima desses 5 pontos altos no do meio, faço ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, venho direto para o próximo intervalo, 11 pontos altos. Então, essa carreira inteira é dessa mesma forma, não tem diferença. Façam 11 pontos altos e em cima do grupinho, ponto baixo. Eu vou seguir por toda a carreira e volto aqui com vocês. Dei toda a volta aqui no meu trabalho e ele está dessa forma aqui. Então, fiz os 11 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui naquele ponto baixo onde nós iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, introduzo a agulha, busco o meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui em cima desses 11 pontos altos, do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, no primeiro, ponto baixíssimo, no segundo, ponto baixíssimo, no terceiro, ponto baixíssimo. Venho aqui em cima do quarto também com ponto baixíssimo. Então, aqui eu deixei 3 pontos altos para trás e aqui também vai sobrar 3 pontos altos. Nós vamos utilizar 5 pontos da mesma forma que aqui. Vocês já vão entender. Então, estou aqui em cima do meu quarto ponto alto. Eu vou subir 2 correntinhas, que faz a vez de um ponto baixo. A altura de um ponto baixo é 2 correntinhas. Se você preferir, pode estar fazendo uma só. Venho no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo e ponto baixo. Então, contando com essas 2 correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui me sobraram 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Não mudo essa sequência. 5 pontos baixos, 5 correntinhas. Venho aqui no próximo arco e pulo 1, 2, 3 no quarto, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Confiram se tem 5 pontos baixos, pulando os 3 primeiros e sobrando os 3 últimos. 5 correntinhas. E essa é a penúltima carreira do nosso tapete. Venho direto aqui para o próximo, pulo os 3 primeiros, no quarto, ponto baixo. Vou mostrar o meu trabalho aqui na mesa, como ele está ficando, para vocês verem se o de vocês está igual. Não muda nenhum ponto. Se caso precisar, a gente faz o ajuste dos pontos na última carreira. Então, aqui o nosso trabalho ele vai ficar assim. Na última carreira, a gente vai vir trabalhando como nessa daqui. Então, na última carreira, nós vamos fazer dentro desse arco 11 pontos altos e fechar com ponto baixo. Então, tem pessoas que, dependendo do material, vai fazer os 11 pontos altos e o ponto baixo. E tem alguns trabalhos, como é o caso daquele que eu mostrei no mesclado, que eu vou precisar colocar uma correntinha antes e uma depois do ponto baixo. Então, assim, se estiver querendo embabadar, é só tirar a correntinha. Se estiver quase virando um chapéuzinho, é só colocar a correntinha. Então, no meu caso, nessa carreira aqui, pode ser que dê um efeito querendo levantar, virar um chapéuzinho. Nesse caso, na próxima carreira, a gente vai ajustar apenas colocando uma correntinha antes e uma depois. Então, sigam todo o seu trabalho fazendo dessa mesma forma. 5 pontos baixos, 5 correntinhas, que na última carreira a gente vai ajeitar o nosso tapete. Trabalhei aqui por toda a minha carreira e tá um pouquinho complicado de mostrar ele na mesa, porque ele tá bem grande, ele vai passar de 1,20, como vocês viram no começo, mas algumas partes dele, ele deu essa levantadinha aqui. Então, se o seu estiver por aí, tem algumas partes que ele tá bem assentadinho e outras querendo levantar. Então, nesse caso, uma única correntinha
vai resolver da forma que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, venho aqui no final da penúltima carreira, faço as 5 correntinhas e vou vir aqui nessas primeiras 2 correntinhas que nós iniciamos, que fez a vez do ponto baixo. Então, venho aqui na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar no segundo ponto baixo com ponto baixíssimo e em cima aqui do terceiro com ponto baixíssimo. Notem que nós estamos no meio dos 5 pontos baixos, da mesma forma aqui. Então, é só uma sequência repetitiva mesmo esse bico. Para quem não precisar, não vai fazer correntinha. Deixa eu ensinar aqui, que fica mais fácil, depois eu falo da forma que eu vou fazer. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vir aqui dentro e fazer 11 pontos altos. Então, primeiro, tentem fazer dessa forma. E aí, se vocês acharem que tem necessidade da correntinha, vocês coloquem. Então, vou fazer aqui 11 pontos altos. Dá uma ajeitadinha. Meu, falta 1. Fiz aqui 11 pontos altos, venho aqui, pulo o primeiro, segundo, no terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo, laço meu fio novamente e repito a sequência de 11 pontos altos. Vocês vão fazer e analisar. Se ficar certinho, não precisa de uma correntinha. Como eu tô fazendo bastante desses tapetes em alguns lugares ele quis levantar, para garantir, para ficar o melhor assentamento, eu vou colocar uma correntinha antes e uma depois do ponto baixo, tá bom? E caso vocês queiram fazer aqui essa última carreira com menos de 11 pontos altos, fica a seu critério também. Se você quer fazer apenas, por exemplo, com 10 ou com 9, aí você que sabe, tá? Nesse caso aqui, eu faço sempre com 11, mas você pode estar colocando menos, para ficar mais rápido o bico, de repente. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha, laçar o fio e vir aqui fazer 11 pontos altos. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo, ficando assim. Uma correntinha, volto aqui dentro e repito 11 pontos altos. Então, essa será a minha sequência por toda a carreira. E não esqueça, caso você não volte aqui para arrematar junto comigo, deixa aqui abaixo para mim qual dia você está terminando o seu trabalho, se você fez com fio 6, com fio 8, qual cor você fez, que eu vou amar ver aí. E não esqueça, deixa aí pra mim qual tamanho você fez a sua peça, que eu vou amar ler seu comentário. E muitas pessoas que gostam também de ler os comentários vão se inspirar. Então, eu vou dar toda a volta aqui na minha sequência. Não esqueçam, se você precisar da correntinha, uma correntinha antes e uma depois do ponto baixo. Vai ser dessa forma toda a minha carreira. E volto aqui para encerrar o vídeo junto com vocês e arrematar esse fio que nós vamos cortar. Voltando aqui para finalizar a nossa peça, fiz aqui os 11 pontos altos, uma correntinha e venho aqui onde nós fizemos aquele ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo e aqui eu dou uma laçada e já corto o meu fio. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, mas também vou arrematar esses 2 fios. Se o seu bico ficar assim, é normal, porque a gente acabou de fazer com ele no colo, na mesa, enfim. Você terminou o seu trabalho, isso para qualquer modelo. Você não corra já mostrar para cliente, tirar foto, fazer vídeo, não. Deixa a sua peça descansar um pouquinho, esticando ela. Então, não importa se o seu bico tem picôs ou não, essa dica é muito importante. Você vai segurar a sua peça e vai puxar. Para quê? Para ajeitar os pontos e para o seu bico ter ali
o formato. Você pode também estar fazendo blocagem. Como assim? Você vai pegar uma medida de amaciante, álcool e água, vai borrifar na sua peça e deixar esticadinha em uma superfície reta. Na mesa, se couber a sua peça inteira na mesa, ou no caso, como eu, na cama, porque ele ficou bem grande, e deixa ele secar. Você pode também estar agilizando esse processo, passando a sua peça no ferro. Nesse caso, coloque a peça do lado avesso para passar com o ferro e ajeita os bicos, deixa ela bem esticadinha e após isso você tira as suas fotos, tá bom? Nunca apresente seu trabalho nas redes sociais sem ter feito, ajeitado o bico, né? Colocar ele todo amassado aí, isso acaba prejudicando aí o trabalho. Então, vou vir aqui, onde nós encerramos, vou puxar esse fio aqui por dentro em alguns pontinhos. Vou passar aqui. Aqui, quem trabalha com agulha de tapeceiro, vai ficar até mais fácil de esconder, que é só caminhar aqui. Eu vou passar com a agulha de tapeceiro, caso alguém tenha. Você vai pegar o seu fio, passar dentro da agulha. Essa agulha eu tenho aqui abaixo na minha coleção de produtos da Shopee também. É a número 14, mas pode ser qualquer agulha que caiba o seu barbante aí dentro. Então, passa aqui dentro alguns fiozinhos. E agora, eu vou esconder aqui por baixo. Mas, eu também vou abrir o meu fio e dar um nó. Então, passei aqui. Ajeita, verifica se você não acabou puxando. Venho aqui, abro o meu barbante, 3 perninhas para cada lado. E agora, venho aqui embaixo. Passo uma das pontinhas por baixo, dou meu nozinho. Aqui, tanto faz também passar colinha ou não. Nem tem necessidade. E aqui, essa onde nós iniciamos a carreira de pontos altos, que eu iniciei, eu vou abrir também. E fazer o nozinho. E o nosso tapete já está finalizado, agora é só colocar a etiqueta. Aqui no caso do meu, sobrou alguns arremates para mim ir fazendo logo no finalzinho. Então, eu vou terminar o meu aqui de arrematar, colocar a etiqueta. E já preparar as fotos. Não esqueçam, pessoal, de me acompanhar lá no meu Instagram, onde vocês ficam por dentro de todos os modelinhos, todos os trabalhos que eu faço por aqui. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Chegou aqui no final, ainda não se inscreveu no canal, peço por favor que se inscreva, deixa o comentário, deixa o like, que é muito importante. Deus abençoe grandemente aí o seu trabalho, o trabalho de suas mãos, as suas vendas, toda a sua família e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!